sou o jornalista Lucas Silva. No meu segundo episódio, visitando o estádio, desembarquei em Novo Hamburgo, conhecido como a capital nacional do calçado. Cidade maravilhosa, e hoje estou no palco do Esporte Clube Novo Hamburgo, clube que foi fundado lá em 1911, no dia 1º de maio, por funcionários da extinta fábrica de calçado Adams. Essa aqui é a 4ª casa de Novo Hamburgo. A primeira foi no bairro Pátria Nova, a segunda no centro da cidade, a terceira, conhecida como Estádio Santa Rosa, lá no bairro Vila Rosa, e aqui no bairro Liberdade, atual casa do Esporte Clube Novo Hamburgo, que em 2017 foi campeão gaúcho, batendo o Internacional na grande decisão. O Estádio do Vale, aqui no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, ele começou a ser construído em 2006, inaugurado em agosto de 2008, e um amistoso entre Novo Hamburgo e Criciúma. E nesse confronto diante dos catarinenses, o Novo Hamburgo venceu por 2-1 os gols de Cleiton e Hilton. Na campanha histórica que levou o Novo Hamburgo ao título inédito do Campeonato Gaúcho 2017, teve nas quartas de final o São José, onde venceu seus 2 jogos, e na disputa da semifinal, que levou o time aqui de Novo Hamburgo para a decisão do Campeonato Gaúcho naquele ano, disputou com o Grêmio, empatando os 2 jogos e decidindo aqui nesse estádio, nas penalidades, a classificação para a grande decisão. E venceu aquele Grêmio que seria campeão da Copa Libertadores da América. E na decisão, empatou os 2 jogos contra o Internacional, o primeiro no estádio Beira-Rio em 2-2, e na grande decisão levou o jogo decisivo a Caxias do Sul por conta da capacidade do estádio do Vale, e venceu o Internacional também nas penalidades e levou e se consagrou campeão gaúcho de 2017. Além dessa atual casa do Esporte Clube Novo Hamburgo, sediado aqui no bairro Liberdade, Novo Hamburgo também teve outras 3 casas. A última sendo no bairro Vila Rosa, o tão famoso Estádio Santa Rosa, que foi inaugurado em 1º de maio de 1954, em um amistoso contra a equipe do Grêmio, onde o resultado final foi em 2-2. Uma curiosidade muito bacana foi a do eterno e craque Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, que vestiu a camiseta do anelado do Noia do Novo Hamburgo, partida amistosa lá no estádio Beira-Rio, diante do Internacional. Vale lembrar que o estádio do Vale, ele tem capacidade para mais ou menos 7.000 pessoas. Por isso, em 2017, na grande decisão do Campeonato Gaúcho, teve que sediar aquela final diante do Internacional lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário.
Em setembro de 1979, marcou o Novo Hamburgo no cenário nacional. Sua primeira partida em nível nacional diante o Joinville pelo Campeonato Brasileiro. Na época, a famosa Taça de Prata, equivalente hoje ao Campeonato Brasileiro da Série B. Em 2004, marcou a volta do Esporte Clube Novo Hamburgo ao cenário nacional, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C daquele ano. E em 2006, pela primeira vez na história, disputou a Copa do Brasil, enfrentando o Criciúma e eliminado naquela ocasião. Não tem como não falar do Novo Hamburgo, esse clube com mais de 110 anos de história, e não falar do título de 2017. O maior título conquistado pelo clube foi o Campeonato Gaúcho de 2017. A campanha naquele ano, de 17 jogos, foi fulminante, derrubando pelo caminho Grêmio na semifinal e o Internacional na grande decisão. Uma campanha de 9 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Além de ter marcado 26 gols na competição e sofreu apenas 14. Uma campanha histórica que na fase de grupos derrotou o Internacional em pleno estádio Beira-Rio por 2-1. Além de vencer Caxias, Juventude, São José, Passo Fundo e Veranópolis aqui no Estádio do Vale. E ainda conseguiu segurar o empate em 1-1 com o Grêmio também naquela fase de grupos. Nas quartas de final, venceu os 2 jogos contra o São José. Nas semifinais, os 2 empates em 1-1 contra o Grêmio, poderosíssimo Grêmio que vinha do título de Copa do Brasil. E naquele ano também seria campeão da Copa Libertadores da América. Eliminou aquele Grêmio de Renato Portaluppi, aquele Grêmio de Kahneman, de Jeromel, de Marcelo Groy. Eliminou o Grêmio aqui no Estádio do Vale nas penalidades. E na decisão, venceu o Internacional também nas penalidades em 2 jogos duríssimos. O primeiro jogo no Estádio Beira-Rio, empate em 2-2. E o segundo jogo em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, também um empate em 1-1 e vencido pelo Novo Hamburgo nas penalidades. Em 2024, o Esporte Clube Novo Hamburgo foi rebaixado para a divisão de acesso, a Série A2, como é conhecida hoje aqui no estado, e atualmente, em 2025, está disputando a Série A2, que está rolando, e esperamos que esse clube tenha essa grandeza enorme, que foi campeão gaúcho, e volte à elite do futebol estadual. Aquela campanha de 2017, que levou o título estadual em 17 partidas daquele campeonato gaúcho. O técnico, na época, era o Beto Campos, que veio falecer 1 ano após o título. A campanha também foi utilizado 24 atletas, de Matheus Cavicchioli no gol, Assis, Amaral, Pablo, Júlio dos Santos, Capitão Preto, Branquinho, João Paulo, Lucas Santos, Léo, Jardel, Juninho, Branquinho, Renan, além de outros atletas que formaram aquela equipe do técnico Beto Campos. Hoje estou aqui com o Pablo Zagueiro, um dos atletas que participaram da conquista
do título 2017 e gostaria de que falasse um pouco daquele título, aqueles jogos, 17 jogos, e você esteve presente em 16, né? Sim. Então eu gostaria um pouco que falasse daquela trajetória, daquele título e daqueles 17 jogos, claro, participou de 16, dos 16, quais foram os mais difíceis? Boa noite. Então, aquele grupo foi montado já já vinha já de uma base de 2016, né? Então, quando eu vim aqui com o Renan, eu lembro até hoje, eu vim com o Renan e com o Amaral dentro do avião, a gente veio junto assim e a gente já sabia que era um grupo muito forte. Sim. Então a gente estava vindo para somar. Como você falou, né? 17 jogos, eu joguei 16 e para mim foi a mudança da minha vida, porque com aquele título de 2017 eu consegui alcançar coisas grandes na minha vida, no vida de futebol, né? E os jogos memoráveis para mim, né, é a dupla Grenal, né? Sim, com então certeza. Eu joguei 6 jogos contra eles, a gente não perdeu nenhum jogo, tanto na fase classificatória como na semifinal e na final. E esse jogo que eu guardo na lembrança, ainda terminou com o último pênalti que eu consegui bater, que foi o do título, né? Então, sim, isso que fica marcado na minha história. Não, bacana, então. Mas falando então na dupla Grenal, dos atacantes do Grêmio e do Inter na época, quais foram o mais difícil de marcar? Você como zagueiro, né? Putz. Pô, na época o Grêmio era vinha no centroavante, né? Vinha de um título de Copa do Brasil, né? Um elenco de Copa do Brasil, e aquele ano que foi 2017 campeão, o Grêmio foi campeão da Libertadores, né? Isso aí que você falou exatamente. Na semifinal, né? A gente lembra até hoje, a semifinal, o Renato botou o time reserva para disputar a Libertadores e botou o titular para jogar contra nós na semifinal, no jogo aqui na nossa casa. E aquele jogo ali foi um espetáculo, né? O cara tava na ponta de bala, Luan, Cebolinha, Arthur estava começando a crescer, Barrios entrando no segundo tempo, para tu ver, o Barrios estava entrando no segundo tempo para ser opção, Bolonhos, então aquele time ali do Grêmio era um absurdo jogando contra ele. Sim. Então a gente tem essa lembrança de ter ganho daquele time, foi espetacular, né? Avivou mais o nosso título aquele ano. Exatamente. Cara, muito obrigado pela tua participação e bom ano, boa temporada aí, tá? E vamos subir aí. Amém. Valeu. Estou aqui também com o volante Amaral, gaúcho, e gostaria de saber dele como foi esse título, conquistar o título de 2017 com a camisa do Novo Hamburgo, e dos 17 jogos, participasse de 16 também, e falasse desses confrontos, que foi marcante, e a dupla Grenal, né? Que foi, como foi enfrentado a dupla Grenal, aquele Grêmio que vinha sendo campeão da Copa do Brasil, e em 2017 foi campeão da Libertadores. Como foi enfrentar a dupla Grenal também? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Assim, o Campeonato Gaúcho de 2017, ele ficou marcado, né, pelo nosso título, mas o título ele foi construído ao longo da pré-temporada, dos jogos treinos, onde a gente, realmente, o nosso grupo formou uma família, onde não tínhamos vaidade, era um grupo muito coeso, um grupo muito focado nos objetivos, né, que foram traçados na pré-temporada. Feliz de ter participado, sim, desse título, né, de estar na história do clube. Os jogos contra a dupla Grenal sempre é difícil, e contra o Grêmio ainda foi especial porque o Grêmio poupou os jogadores na Libertadores, se eu não me engano eles tinham um jogo pela Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Então os atletas que teoricamente naquele momento eram os titulares, eles foram poupados, e a gente tirar o Grêmio, né, na semifinal, isso ficou marcado, ainda mais com um pênalti, né, que eu consegui converter, e, enfim, levamos o clube à final e, consequentemente, buscamos o título. Bacana. E a final foi o jogo mais difícil, ou na semi contra o Grêmio? Qual desses 17 jogos tu acha assim que, claro, a decisão sempre tem um gosto a mais, né? Sempre é uma dificuldade a mais. Mas tirando essa final contra o Internacional, que foi 2 empates, qual jogo que tu vê que foi o mais difícil, assim, tirando a final? Cara, eu vou colocar para ti que não foi nem Grêmio nem Inter. Eu acredito que no momento que a gente vinha de 6 vitórias consecutivas, tivemos 2 derrotas, então ali foi um parâmetro muito grande, né? Então, onde a gente conseguiu reverter essa situação. Então, eu acredito que esse momento das 2 derrotas foi um momento assim difícil para nós, sim, atletas, porque a gente vinha de 6 jogos, né? E alguns jogos a gente até
goleou, mas como eu sempre digo, quando há trabalho, quando há humildade, quando há respeito, as coisas acontecem. Então, acredito que esse momento aí foi um momento assim, difícil, né? Porque a gente veio de 2 derrotas e conseguimos reverter. Bacana. Cara, para nós encerrar aqui, hoje ele não está mais entre nós, né? O treinador Beto Campos. Como é que foi trabalhar com o Beto Campos? Ele foi um treinador magnífico, né? Foi campeão gaúcho. Como é que foi trabalhar com o Beto Campos? Cara, foi maravilhoso. Beto foi um paizão. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Santo Ângelo. Depois trabalhei com ele aqui. E no mesmo ano que a gente conseguiu o título inédito, a gente trabalhou junto no Náutico. Então, assim, o que eu tenho para falar do Beto é só coisas boas. Um cara que ele me ajudou muito, fez com que eu crescesse muito como atleta e como ser humano. Então, se hoje eu estou aqui novamente e consegui chegar num nível bom, também agradeço ao professor, né? Hoje ele não está mais conosco aqui, mas acredito que ele é um ser de luz e está nos iluminando. Enfim, agradeço ele por tudo, né? Porque realmente ele foi um paizão. Sim, bacana. Cara, muito obrigado por esse tempo teu, pela entrevista e boa sorte esse ano, né? Um ano difícil para o Novo Hamburgo. Espero que lá em agosto, se não me engano, esteja na elite do futebol, ano que vem disputando a Série A do Gauchão. Muito obrigado. Valeu. Cara, obrigado. Valeu. Hoje estou com João Luiz, mas não é João Luiz, né? Todo mundo conhece como Preto. Jogador que levantou a taça de 2017 com o Novo Hamburgo, campeão gaúcho, uma lenda do Novo Hamburgo, né? Eu quero começar perguntando sobre a trajetória do título. Aquele campeonato gaúcho 2017, que enfrentou na semifinal o Grêmio e a decisão o Internacional. Primeiramente, prazer falar contigo, obrigado por nos visitar aqui no nosso projeto. Foi um 2017 muito especial, né? Ainda mais para mim, que sou da cidade, né? Sou filho de Novo Hamburgo, sou cria do Esporte Clube Novo Hamburgo. Então, foi um momento único, um momento especial. Como tu mesmo falou, né? A gente enfrentou a dupla Grenal, o Grêmio na semi e depois o Inter na final. Mas ninguém lembra do São José, né? Que foi Sim. O primeiro jogo do Mata, que o São José e Novo Hamburgo sempre foi uma rivalidade muito grande. E a gente conseguiu enfrentar eles em 2 jogos, grandes jogos. Para mim, assim, muita gente me perguntou, né? Dentro dessa trajetória que a gente teve em 2017, qual foi o jogo mais difícil? Eu sempre cito o São José, né? Era uma equipe muito bem montada. O China era o treinador naquele ano. E a gente fez 2 duelos contra eles muito difícil, né? A gente foi feliz, ganhamos na casa deles e depois no jogo em casa a gente também venceu. Foram 2 jogos, 1-0, né? Um jogo muito equilibrado. E para mim, assim, na minha opinião, como atleta dentro de campo, foi para mim o jogo mais difícil da nossa trajetória ali dentro do campeonato 2017. E enfrentar Inter e Grêmio sempre é muito diferente, né? Tu vai como, né, franco atirador, então tu espera mais do que joga. E a gente teve a estratégia perfeita, né, junto com o professor Beto Campos, a equipe estava bem organizada dentro de campo, né, e a gente conseguiu surpreender. Não vejo, muita gente fala que foi uma surpresa, mas para nós, assim, que treinávamos, que sabíamos o que a gente estava fazendo, não vejo como uma surpresa. Acho que foi merecimento mesmo, né, de um trabalho que a gente fez, um trabalho onde a gente conseguiu realmente formar uma grande família e através dessa grande família a gente conseguiu montar uma boa equipe, uma grande equipe onde mostrou, né, por si a história que foi feita. Sim. Uma das perguntas era, você participou em 13 jogos dos 17 da campanha, mas já respondeu minha pergunta sobre qual o duelo mais difícil dos 17, né? Foi São José. Mas o Grêmio vinha sendo campeão da Copa do Brasil ano anterior, 2016, e foi em 2017 campeão da Libertadores. Renato poupou, né, na Libertadores, os titulares para jogar justamente com o Novo Hamburgo, o jogo da volta no estádio do Vale e o Internacional. Vamos falar assim então dos dois, da dupla Grenal. Qual o confronto mais difícil para ti? Você que esteve em campo, foi o Grêmio, foi o Inter, qual para ti, na tua opinião, o jogo mais difícil? Com certeza o Grêmio, né? Pela equipe que tinha, né? Claro que os 2 enfrentamentos foram muito difíceis, mas o Grêmio, pelo momento que estava vivendo, né? Tu me citou, tinha sido campeão da Copa do Brasil, e naquele ano eles estavam jogando Libertadores. Tu colocaste bem essa situação de
eles ter poupado o jogador. Foi na quinta-feira, se não me engano, o jogo do Grêmio, e o jogo contra nós foi no domingo. Isso. Né, se não me engano, às 19 horas no Vale. Isso. E eles pouparam o jogador para fazer aquele enfrentamento contra nós. Né? O primeiro jogo na Arena tinha sido 1-1, né? E o Renato respeitou muito a nossa equipe, né? Poupou os atletas. E, então, com certeza, foi o duelo mais difícil, até pelos atletas que tinham, né, naquele momento no Grêmio, Luan, Arthur, Maicon, Léo Moura, Kahneman, Jeromel, Marcelo Groy. Então, a equipe era muito forte, né, e muito bem entrosada, muito bem treinada, muito bem trabalhada, né, pelo Renato. E para mim, então, foi entre Inter e Grêmio, para mim, foi assim, dentro de campo, o duelo mais difícil. Sim, bacana. Naquele ano, 2017, o treinador era o Beto Campos, como tu citou, e em 2018 ele vem a falecer, né? Eu fiz a entrevista com o Amaral e com o Pablo e tive que perguntar sobre o Beto Campos. Como era o Beto Campos como treinador, ali dentro de campo, na beira do gramado, nos treinamentos, nos jogos, como era o Beto Campos? É que muita gente às vezes fala assim, que falar no momento de alegria, no momento de conquista, às vezes é muito fácil de falar, né, de uma comissão técnica, ou falar de um companheiro. Mas só nós sabemos o que nós passamos naquele ano 2017, né? E o Beto Campos foi simplesmente a peça fundamental dentro do nosso jogo, né? Por ser o treinador, por ser o cara que nos defendeu, por ser o cara que nos protegeu em todos os momentos, porque a gente vence 6 jogos de início, né? Os 6 primeiros jogos a gente vence. E no 7º e no 8º jogo a gente perde, 2 seguidos. E muita gente já questionou Cavalo Paraguai e por aí vai, né? A imprensa, tanto de Porto Alegre como aqui de Novo Hamburgo, já colocando algumas coisas já na nossa campanha. Já estávamos fazendo história, né? Com 6 jogos seguidos, já classificado para a segunda fase. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, e quem abraçou nós e quem fez a diferença foi realmente o Beto Campos, né? Como treinador, mas principalmente como pessoa, né? Abraçando nós como filhos. E o nosso ambiente de trabalho ele era muito bom. Tivemos problemas? Sim, tivemos problemas, como toda a família tem, né? Mas o Beto Campos sempre estava à frente dos problemas e sempre nos dava liberdade para a gente poder estar junto com ele para estar resolvendo os problemas, certo? Então, assim, com certeza ele foi fundamental dentro do esquema de jogo, dentro da organização de equipe, os trabalhos da semana, os treinamentos da semana. Então, a comissão foi importantíssima, tanto o Beto como o Darley, junto, né, com o professor Rafael Dias, que era o preparador físico. Então, assim, ele foi fundamental. E eu tenho uma história para contar, né, a minha com o Beto. O Beto chega em 2017, né, no final de 2016, para a preparação para o campeonato de 2017, e muita gente já questionava, né, se o Preto iria render aquilo que ele já havia rendido com a camiseta do Novo Hamburgo, porque eu já estava indo para uma reta final de carreira, já um atleta onde já estava me causando algumas lesões, né, devido ao desgaste da carreira. E o Beto Campos me chamou dentro de campo, junto com o Darley, junto com o Rafael, e falou para mim, não, nós vamos te botar para jogar, e tu vai ser o cara do nosso time, tu vai ser importantíssimo para o nosso time. O Rafael Dias ainda olhou para mim e falou, Preto, tu vai pegar a seleção do campeonato no final. E tudo aconteceu. Sim. Então, assim, ele me deu toda a liberdade para poder trabalhar, já por ser um jogador mais velho, né, e ter um problema de lesão já na reta final da minha carreira. Ele sabia me segurar, ele sabia, né, fazer o trabalho que eu precisava para poder manter o meu ritmo, né, e não machucar durante os jogos e durante os treinamentos. Então foi tudo feito perfeitamente. Claro que é muito fácil às vezes falar, porque ganhou. Não é porque ganhou. Se tivesse perdido, eu iria contar a mesma história, certo? E por isso que eu falo que a gente mereceu. Tem várias coisas que aconteceram, né, nos bastidores, no nosso ambiente do dia a dia, vestiário, várias coisas aconteceram. E o Beto foi a principal chave, né, para a nossa campanha e para o título. Para nós encerrar o assunto 2017 Campeonato Gaúcho, naquele elenco teve Matheus Cavicchioli, hoje está no Ferroviário lá no Ceará, mas passou por outros grandes clubes. Daquele elenco lá, claro que é uma família, né? Não tem como tu escolher um só. Mas tem um cara, um atleta ali que se destaca no meio de todos, ou tu acha, não, acho que é todos. Qual a tua opinião sobre o elenco daquele 2017? Cara, para falar individual assim é difícil, né? Mas se eu fosse escolher hoje um atleta dentro daquele nosso elenco, eu escolheria o Jardel. Ele foi importantíssimo, ele foi o nosso vice-artilheiro na competição também, né? Ele era aquela peça surpresa dentro do jogo, né? Sim. Eu jogava mais de meia, Amaral e Jardel jogavam mais posicionado. E ele fazia esse homem surpresa, né? Ele decidiu contra o São José nos 2 jogos, né? Ele que decidiu pra gente. Então, para mim, assim, na minha opinião, né? Todos foram importantes, mas se eu fosse escolher um hoje, com certeza eu escolheria o Jardel. Bacana. Quero falar da tua carreira agora. Você
saiu daqui e foi para Polônia, jogou na Alemanha. Tirando o Novo Hamburgo, claro que você foi campeão gaúcho e da Copinha também, né? Isso. Qual outro clube que tu se destaca, assim, você também foi campeão pela Portuguesa no Paulista 2, qual clube que tu se destaca mais, tirando o Novo Hamburgo, na tua carreira? Com certeza a Portuguesa, né? A Portuguesa, depois de Novo Hamburgo, é o clube mais importante da minha carreira, né? Completei quase 200 jogos, né, com a camisa da Portuguesa. Eu tive o título da A2, né? Como tu falaste, e tive também o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2007. E a Portuguesa foi muito importante, né, na minha história, na minha vida. Construir minha vida, construir minha família, né, dentro da Portuguesa. E praticamente 4 anos, né, vestindo a camisa portuguesa. Então, a Portuguesa eu sempre coloco ela até em primeiro lugar, assim, né, em termos de carreira, de história, né. Aí depois, claro, tem o Novo Hamburgo, né, o segundo clube que eu mais vesti uma camiseta jogando futebol, foi o Novo Hamburgo, primeiro a Portuguesa. Então, com certeza, são os 2 maiores clubes assim que eu fiz história. Como foi, a gente fala do frio do Rio Grande do Sul, né, que é severo, como foi jogar na Polônia, também, que é dos países também que o frio é intenso, e jogou na Alemanha também, né, como foi jogar nesses 2 países? Até para contar rapidinho assim a minha história, hoje a gente está aqui na Sociedade Esportiva Vila Nova, onde eu tenho um projeto aqui, né, que a gente atende, um projeto social onde a gente atende mais de 130 crianças aqui no projeto, de 7 a 17 anos, e nesse campo aqui eu saí para o futebol alemão, né. Em 99, um empresário me viu jogar, que era um antigo ex-jogador, né, o João Brenner, me viu jogar, me trouxe para trabalhar aqui nesse campo onde a gente está hoje, e acabei tendo a oportunidade de ir para o futebol alemão. Fui para o futebol amador de início, né? Fiquei por 1 ano nesse clube e depois eu tive a oportunidade de assinar contrato profissional, né? Com o Stuttgart Kickers, né? Onde eu fiquei lá por 2 anos, né? Já começando a organizar minha vida financeiramente. Então foi um momento assim especial. Claro que vou para a Europa, fui sozinho, o frio, né? A tu se adaptar principalmente ao idioma, que para mim foi o mais difícil, né? A tu saber falar, tu saber entender, principalmente a parte de jogo, né? Foi bem difícil, mas graças a Deus, assim, Deus me capacitou muito, né, e colocou pessoas boas, né. No meio do futebol é um meio muito especial, porque tu faz muita amizade, e eu conheci várias pessoas de vários países, né, onde eles me ajudaram muito, me apoiaram muito. Então foi uma experiência única, né. Eu tive 2 anos no futebol alemão e depois tive a oportunidade, né, conheci um brasileiro na Alemanha, tive a oportunidade de jogar, fiz contrato de 1 ano na Polônia e joguei só por 8 meses, onde eu decidi voltar para o Brasil e tentar alguma coisa no futebol brasileiro. Né? Aí foi aonde eu tive ali o momento mais difícil da minha carreira, foi onde eu parei de jogar futebol, né? Que as portas não se abriam no Brasil para mim, eu não conseguia ter a oportunidade de ir em nenhum clube. E depois de 10 meses, o Esporte Clube Novo Hamburgo abriu as portas para mim, foi onde começou a minha história. Mas a experiência na Europa é incrível, né? Apesar do frio, apesar da dificuldade do idioma, mas é especial demais conhecer pessoas novas, né? Cultura diferente. Então foi muito especial e eu sempre falo que a minha carreira ela foi vitoriosa porque eu aprendi lá fora tudo aquilo que eu precisava, né? Desde de horários, desde a disciplina de treinamentos, né? Enfim, várias outras coisas que a gente aprendeu na Europa que a gente conseguiu trazer para cá e a gente conseguiu ter essa carreira vitoriosa. Bacana. Não poderia não perguntar sobre 2014. Eu na época eu morava em Novo Hamburgo, estava no jogo Novo Hamburgo e ABC, não tem como não esquecer. O Novo Hamburgo venceu o ABC, venceu por 2-0, era o resultado que levava o time para as oitavas de final da competição da Copa do Brasil daquele ano. Só que do início da madrugada, no dia seguinte, veio um furacão e teu nome estava envolvido. Eu queria saber de ti a sensação daquela desclassificação. Me conta um pouco sobre o que aconteceu. Claro que eu também vejo que a culpa não foi tua, é questão de direção, né? Mas me conta um pouco daquele jogo e o pós-jogo contra o ABC. Primeira história começou, a gente estava indo muito bem na Copa do Brasil, a gente tirou 2 equipes antes, né, de enfrentar o ABC, e eu acabei sendo expulso nesse mata antes do ABC, certo? E acabei pegando 2 jogos de suspensão.
E aí a gente passou no jogo lá em Joinville, né, contra o Joinville, a gente ganhou em casa de 1-0 e empatamos lá 2-2 e passamos de fase. Aí nós pegávamos o ABC de Natal. Aí nós tínhamos jogo lá contra eles e depois o jogo da volta. E no jogo da ida lá, era o jogo que eu iria cumprir suspensão. Só que na semana o meu contrato tinha se encerrado no clube. E o clube acabou não fazendo a minha renovação antes do jogo de ida. Então, no jogo de ida, como se eu não tivesse cumprido a minha suspensão, certo? Porque o meu contrato tinha se encerrado. Sim. Ou seja, qual o jogo que eu tinha que ter cumprido? Era o jogo da volta. O jogo da volta, porque eles fizeram um vínculo novo do meu contrato. Sim. E daí, quando chegou no dia do jogo, né, eu não sabia, fiz todo o meu aquecimento, todo o meu trabalho de jogo, e nos bastidores o árbitro já havia confessado aos dirigentes, advogados do clube, que o meu nome estava irregular, não estava constatando o meu nome do bid, estava constatando que eu precisava cumprir mais um jogo de suspensão. E o Novo Hamburgo, o pessoal que estava envolvido, matou no peito e me colocaram para jogar porque falaram que eu tinha cumprido lá. Mas eu não tinha cumprido lá, porque o meu contrato tinha terminado, encerrado. Aí eu joguei, fiz os jogos, né? Fizemos, para mim, um dos melhores jogos do Novo Hamburgo no estado do Vale, ganhamos de 2-0 contra uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. Fui importante, dei o passe do primeiro gol, depois no finalzinho a gente acabou fazendo o segundo gol com o Juba e classificamos. Estou em casa de manhã, nosso treinamento à tarde, toca meu telefone, um dirigente do clube me perguntando sobre a situação do meu contrato. Eu falei, eu particularmente não sei, porque o que vocês me dão para assinar no clube eu assino. Né? No Novo Hamburgo eu nunca olhei o que estava escrito no meu contrato, pela confiança que eu tenho no clube, né? Sim. E ele só comentou comigo que estava fora da Copa do Brasil. Eu falei, o que aconteceu? Aí já, né, veio assim, aquele turbilhão de coisa, e já muita gente me ligando, de imprensa me ligando, e eu já nervoso. Aí peguei, falei na época o Tamar Schulli, treinador, fui até o campo, ele falou, Preto, vem, entra pelo lado de trás do estádio, vamos conversar no vestiário e tal. Eu não queria nem aparecer no treino, porque já tinha divulgado nas redes sociais, já estava na Globo.com, já estava em vários outros, né, meios de comunicações, e que a gente já estava fora, que, né, já tinha comprovado aquilo. E daí eu liguei pro cara que era o que fazia os contratos lá no clube, não vou citar o nome dele, e ele estava no hospital, tinha passado mal. Eu falei, puxa, então é verdade. Né? Se ele passou mal, se aconteceu alguma coisa, então, infelizmente é verdade. Fui até o clube, daí se confirmou tudo aquilo, né? Toda aquela situação, e a gente acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Né? Era um feito histórico, a gente ia pegar o Vasco na próxima fase, depois o ABC pegou o Vasco, até passou de fase, chegou entre os 8, né, da Copa do Brasil, sendo que poderia ser nós naquele momento. Então foi um momento muito difícil para mim, foi um momento até que eu pensei em encerrar minha carreira naquele ano, né, porque foi bem difícil para mim entender aquilo tudo que aconteceu, até porque eu não tinha culpa, não sabia o que tinha acontecido, né. Mas enfim, eu acho que foi um erro do clube, foi um erro de todos, né, a gente não pode citar nomes, porque se a gente está junto é todo mundo culpado, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. E passou, né? Passou, foi um momento de muita dificuldade, mas graças a Deus eu superei depois com o título de 2017. Foi um assunto muito polêmico na época, 2014, né? Não foi só a cidade de Novo Hamburgo, nem Rio Grande do Sul, foi o Brasil. Um assunto que é difícil para qualquer clube ser desclassificado de uma competição, né? Temos Novo Hamburgo por conta disso, o Grêmio também, acho que foi depois, não lembro o ano, na Copa do Brasil também contra o Santos, por racismo. Até hoje é o único clube que sofreu essa punição, né? Sim. Mas é o futebol, é muito bom escutar de ti a situação de 2014. Cara, e para encerrar nossa entrevista aqui, que está muito boa, eu quero que tu me conte um pouco desse projeto maravilhoso aqui, que eu cheguei antes para acompanhar um pouco essa gurizada aqui, de várias idades. Me conta um pouco do projeto, quando iniciou, o que tem por trás disso tudo aqui. Me conta um pouco dessa história. Então, esse projeto é um sonho, né? É um sonho, como eu te falei, eu surgi nesse clube aqui, né, que é a Sociedade Esportiva Vila Nova. E esse projeto é um sonho que eu tenho desde sempre, né? Em poder ter um projeto onde a gente não cobra nada dos meninos. É um projeto 100% social. Hoje a gente atende meninos aqui de 7 a 17 anos. Né? Hoje a gente tem cerca de 130, 150 meninos que participam do projeto, jogamos algumas competiçõezinhas, né? A gente busca recursos para poder organizar, para pagar um campeonato para os meninos, a gente organiza também a busca de parceiros para fazer fardamentos novos para os meninos, bola, material, né? Para eles poderem estar executando o trabalho.
Então é uma parceria que a gente fez junto com o presidente aqui do Vila Nova, o Rodrigo, né, e junto com o principal parceiro, que é o Léo, dono do supermercado Matrix, que é um dos principais parceiros aí dentro do projeto. É um sonho que saiu do papel, é um sonho que eu tinha, né, o projeto existe há 2 anos, né, eu particularmente estou dentro do projeto há 1 ano direto, né, hoje focado exclusivamente só no projeto, abandonei toda outra área de trabalho na parte profissional de campo para trabalhar somente com os meninos aqui do projeto, e a principal formação é caráter, né, ser humano. Claro que a gente sonha em lançar os meninos, claro que a gente busca parceiros, né, em outros clubes maiores para poder estar lançando e indicando os meninos também, mas o principal aqui do projeto é formar os meninos, né, é estudo em primeiro lugar, é caráter, é família, é ambiente bom. Tu deve ter visto, né, o nosso ambiente aqui de trabalho, ele é muito bom. A gente está trabalhando, agora a gente está trabalhando aqui na Sub-13, daqui a pouco já tem a Sub-15 junto com a Sub-17 que a gente vai trabalhar, e mais no fim do dia a gente tem a Sub-11. Então, a gente é realizado com o projeto, né, realizado com o projeto e agradecido pelas famílias, porque quem abraçou o projeto, o Preto está aqui só para dar o trabalho de campo para eles de treinamento, mas quem abraçou verdadeiramente o projeto foram as famílias, né? As famílias me apoiam, tanto em dia de jogo como em dia de treinamento. Então a gente é realizado com tudo que a gente vem acontecendo aqui dentro do Vila Nova. Cara, parabéns por esse projeto aí. E para nós finalizar, eu falei que era para finalizar ali antes, mas eu sou gremista, todo mundo sabe, quem segue eu nas redes sociais. Não vou perguntar para ti o que tu é Grêmio do Inter, isso não importa. O importante é que tu vestiu a camisa do Novo Hamburgo, levantou o título de campeão gaúcho de 2017. Mas eu não quero falar de Diego Tardelli, você jogou com o Diego Tardelli também, mas eu quero falar de Jonas, que brilhou mais na camisa do Grêmio. Como era a resenha com o Jonas, como era a parceria com o Jonas? Me conta um pouco para nós finalizar esse assunto aí, nossa entrevista. O Jonas é um dos caras assim, mais incríveis que eu conheci no meio do futebol. Na época que eu tive a oportunidade de jogar com ele, foi na Portuguesa, né, em 2008, e foi um dos momentos mais difíceis da carreira dele, onde o pessoal falava até em pior atacante do mundo. É verdade. E a gente abraçou ele na luz, ele foi nosso artilheiro lá, né? Eu tenho vários lances nos meus DVD dando passe pro Jonas fazer gol. E depois tive a oportunidade de encontrá-lo num jogo quando eu já estava no Guarani de Campinas em 2010, tive a oportunidade de encontrar ele no aeroporto de Campinas, onde ele me viu de longe, me reconheceu e veio me dar um abraço. Ele já estava no Benfica já, se eu não me engano. Então, assim, foi um cara muito especial, onde eu aprendi muito e principalmente na força de vontade, né, de ele enfrentar todo aquele momento que ele estava passando aqui no Sul, dessas resenhas que tinha, né, de pior atleta do mundo, pior atacante do mundo, e chegou na Portuguesa fedendo a gol, que nem a gente falava, né? Arrebentou. Tanto é que de lá ele voltou pro Grêmio. Aí, graças ao trabalho que ele fez lá, os gols que ele fez lá, o Grêmio já começou a enxergar ele de outra forma, né? E depois ele foi um grande artilheiro vestindo a camisa do Grêmio. Aí a história dele conta por si, né? Um cara vencedor, é um cara onde eu sigo ele nas redes sociais, né? Há pouco tempo eu estava escutando uma reportagem dele que ele fez, né? Sobre a vida dele pós-futebol, né? As dificuldades dele, convivendo com injeções, com dores. É um cara exemplar, né? Para mim, um grande amigo que a gente fez dentro do futebol e grato, assim, a Deus pelo momento que eu vivi junto com ele. Bacana. Cara, muito obrigado pela resenha, pela entrevista. Tudo de bom para ti nesse projeto aí. Deus te abençoe e boa sorte em tudo na tua vida, tá, cara? Amém. Obrigado mesmo. Amém, obrigado. Tamo junto sempre. Valeu.